Olha só, queridos irmãos, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia hoje no Salmo de número 84. Salmo de número 84, não é um salmo longo, nós vamos ler esse salmo agora de manhã e refletir um pouco então nessa palavra de Deus que os filhos de Coré, inspirados pelo Espírito Santo, deixaram para nós aqui no saltério da palavra. Esse aqui, eu não sei se você tem textos da Bíblia que são textos preferidos e salmos preferidos, mas esse aqui está no meu conjunto de salmos preferidos, salmos que enchem o meu coração e que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã, essa linda oração e esse lindo louvor. A palavra de Deus diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam, louvam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus, o nosso Senhor, Ele é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Vamos ler juntos agora o verso 12. Vamos ler juntos o verso 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém, irmãos? Amém por essa palavra. Pode colocar na versão revista e atualizada aí, da versão da Bíblia, revista e atualizada. Obrigado. Que é a versão que eu estou usando aqui hoje pela manhã. Salmo de número 84. Queridos irmãos, esse salmo, ele celebrava a peregrinação dos filhos de Israel até Jerusalém para a adoração no templo em Jerusalém. Esse é o tema desse salmo aqui. Os filhos de Israel, muitos deles, eles andavam dispersos por vários lugares do mundo, na dispersão, longe de Jerusalém, longe de sua terra, longe de sua pátria. E pelo menos uma vez por ano, a lei de Deus, ela recomendava que esses filhos fossem então, eles fossem para Jerusalém para adorar a Deus no seu santo templo. E quando esse tempo de ir para Jerusalém chegava,
Era um tempo de muita alegria e de muitas expectativas. E este salmo fala então desses filhos de Deus que estavam dispersos em vários lugares do mundo e que quando agora chegava a época de ir para Jerusalém, eles ficavam, como diz aqui o salmista, minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Exultação. Eles ficavam cheios de expectativas. Este salmo aqui é esse salmo que fala dessa jornada de peregrinação. E esse salmo, conforme o texto hebraico, ele pode ser dividido em 3 partes, e o salmo faz uma descrição das etapas dessa jornada. Ele descreve as etapas dessa peregrinação. Ele fala aqui de 3 etapas. O texto hebraico divide o salmo em 3 partes. Do verso 1 ao verso 4, fala do desejo do salmista de ir adorar no templo em Jerusalém. Do verso 1 ao 4 fala do desejo, do anseio por ir adorar no templo em Jerusalém. A segunda etapa, do verso 5 ao verso 8, fala da jornada em si. Fala do caminho, diz aí o salmo. Veja como no verso 5 ele fala sobre os caminhos aplanados, e o verso 6 ele fala sobre passar pelo vale árido. Então começa falando do desejo, aí o salmista agora vai falar sobre a jornada em si. E nessa jornada, nós vamos encontrar, diz o salmista, dificuldades pelo caminho. Nós vamos passar por vales áridos, terra seca, nessa jornada. E ele descreve isso aqui no Salmo. E daí na terceira parte, a terceira etapa é quando chega em Jerusalém, finalmente ele fala da chegada nos átrios do Senhor, porque ele diz assim no verso 10, que ele prefere estar à porta da casa do Senhor do que nas tendas da perversidade. Cheguei em Jerusalém. Cheguei agora para poder adorar a Deus no seu templo. Então são esse salmo de peregrinação falando dessas etapas. E aqui, então, esse salmo que celebra essa caminhada, essa jornada, o salmista, ele nos faz aqui 3 declarações sobre essa sua jornada. Declarações inspiradas pelo Espírito Santo para manter o ânimo, o louvor no coração e na boca de todos os peregrinos. Amém, irmãos? Porque nós também somos peregrinos na nossa vida. A nossa pátria não é aqui. Aqui todos nós estamos de passagem. Nós também estamos numa peregrinação nessa nossa vida. E o salmista aqui, ele faz algumas declarações que servem aqui de encorajamento para manter o ânimo, o louvor e a confiança dele, dos peregrinos lá que iam para Jerusalém, mas também para nós que somos filhos de Deus e, como diz a palavra de Deus, somos também peregrinos nessa vida. As 3 coisas que ele fala aqui, as 3 declarações dele, é que a minha segurança está no Senhor. Essa é a primeira declaração que ele faz. A minha segurança está no Senhor. A segunda é, a minha força está no Senhor. E a terceira é, a minha retidão está no Senhor. 3 coisas, ele é um peregrino, 3 coisas que ele diz assim: olha pessoal, nós que estamos nessa peregrinação ao longo da vida, e também estamos indo para a casa do nosso Pai, nessa jornada, somos peregrinos. Peregrino carrega uma mochila, amém, irmãos? Peregrino bom carrega a mochila. Tem que ter 3 coisas nessa mochila. Coloque 3 coisas aí na sua mochila nessa peregrinação. Você não pode deixar isso, você tem que carregar isso ao longo da jornada. Segurança, força e retidão.
As 3 coisas que ele fala aqui nessas 3 etapas da jornada. E agora pela manhã, eu queria ver com os irmãos sobre essa declaração que ele faz: a minha segurança está no Senhor. Porque na jornada, irmãos, o nosso coração vai ter que estar ancorado firmemente no amor e na fidelidade de Deus para com as nossas vidas. Porque nós vamos atravessar o vale de Baca. Versões antigas aqui, que é da minha versão, fala do vale árido, versões antigas falam o vale de Baca, que é uma terra seca. Vale é um buraco, não é verdade? O vale é um buraco, o vale é uma depressão. Nós vamos atravessar momentos na vida terríveis, momentos desafiadores, e a nossa segurança precisa estar firmada no Senhor. É o que ele declara aqui do verso 1 até o verso 4. E ele fala dessa segurança usando 4 ilustrações, que eu queria ver rapidamente com os irmãos. Essas 4 ilustrações que ele fala do tabernáculo, ele fala do pardal e da andorinha, ele fala dos altares e ele fala dos sacerdotes, expressando essa sua segurança na jornada, a segurança que ele tem em Deus, e por isso ele pode exultar, ele pode se alegrar, ele pode confiar, ele pode restaurar o seu coração na presença do Senhor. Ele começa o Salmo falando sobre os tabernáculos. Salmo 84:1. Olha como é que ele começa a sua oração, o seu louvor. Quão amáveis, pode colocar na tela aí, Salmo 84:1. Quão amáveis são os teus, o que, irmãos? Senhor dos exércitos. Que coisa estranha. O salmista está indo para Jerusalém, para o templo. Mas você percebe que ele não chama o templo de templo, ele chama o templo do quê? Tabernáculo ou tabernáculos? Ué, tinha mais de um? Não é estranho? Eu estou indo para o templo. Ele não fala assim, quão amáveis são, ou quão amável é o teu templo, a tua casa, Senhor. Mas ele começa dizendo, eu estou indo para Jerusalém adorar, eu tenho esse anseio. E ele fala assim, quão amáveis são os teus tabernáculos. Sim, porque havia mais de um tabernáculo. Havia o tabernáculo terreno, construído por Moisés, mas o tabernáculo terreno era só uma representação do quê? O livro de Hebreus fala que o tabernáculo terreno era só uma representação física do quê, irmãos? Do tabernáculo espiritual, do tabernáculo eterno, do tabernáculo real. Então por isso ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, porque existia esse tabernáculo terreno e o tabernáculo celestial, e o terreno, irmão, só representava aquilo que era o real, o perfeito, que era o tabernáculo eterno que existia no céu. E é muito curioso, o tabernáculo é uma tenda, o tabernáculo era uma barraca. E diferentemente do templo, para onde ele estava indo, o templo é fixo, o tabernáculo vai junto com o povo de Deus. Então ele começa dizendo assim, eu estou indo para Jerusalém para adorar lá no templo, mas quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. E com isso ele quer dizer, eu tenho segurança em Deus, sabe por quê? Porque Deus não está fixo lá em Jerusalém, no templo. Deus está conosco no meio de nós, porque Ele é o Senhor do tabernáculo. Deus mandou construir o tabernáculo, isso está escrito em Êxodo 25:8, ele diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Eu quero habitar no meio de vocês. E o salmista diz assim, eu estou indo para Jerusalém, eu estou longe do templo, mas o Senhor está aqui comigo agora.
Por isso que amáveis são os teus tabernáculos, porque a presença de Deus não está fixa lá em Jerusalém no templo. Deus anda junto no meio do seu povo, Ele anda junto com os seus filhos. Onde nós estivermos, nos caminhos onde nós passarmos, nos vales que nós cruzarmos, nos desertos que nós tivermos que enfrentar, o Senhor, o Deus que mandou construir o tabernáculo, Ele está com a gente. É por isso que Ele tem segurança, é por isso que Ele começa dizendo assim, na jornada, primeira coisa que eu louvo e que eu exulto, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Porque o tabernáculo espiritual, esse tabernáculo está hoje aqui com a gente. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, onde for, em meu nome, ali no meio deles, eu estarei. É a promessa daquele que encarnou todas as promessas referentes ao tabernáculo. Jesus é o nosso tabernáculo. Ele está conosco. E tem uma curiosidade sobre o tabernáculo. Muitas, aliás, né? Na palavra de Deus tem muitas curiosidades, mas tem uma que diz que a porta do tabernáculo tinha que ficar voltada para o sol nascente, para o leste, para o sol nascente, a porta do tabernáculo. Porque o povo de Deus e os sacerdotes, eles iam adorar logo de manhã no tabernáculo. E aí a porta tinha que ficar voltada para o sol nascente. O sol estava nascendo, a porta aqui, e Deus mandou fazer isso como um símbolo, porque o povo de Israel tinha saído do Egito, e no Egito eles adoravam o sol, o disco solar. E como todos os povos antigos adoravam o sol, mas o povo de Deus, ele fica de costas para o sol, e ele fica de frente para aquele que é a verdadeira luz, que é a presença do Senhor. Por isso que ele diz aqui, no Salmo 84, vamos ler o verso 11, vamos ler, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória e luz, ilumina, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Ele começa dizendo assim, a minha segurança na jornada está em Deus, porque Deus está andando junto comigo na jornada. Ele montou a tenda dele junto conosco, com o seu povo. O templo está lá em Jerusalém, mas o tabernáculo espiritual de Deus está aqui. E essa é a minha segurança, diz o salmista. A segunda ilustração que ele usa para falar da sua segurança, e isso o anima, o alegra, o encoraja, é a ilustração do pardal e da andorinha. E eu acho linda essa expressão que ele fala no verso 3. Veja aí, Salmo 84, verso 3. Olha que coisa linda. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? O pardal e a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Por que eu tenho segurança? E aí eu acho curioso. Imagina a cena aqui agora do filho de Coré. Ele está lembrando lá do templo de Jerusalém, e ele fala assim que nos lugares ali do templo, nos beirais do templo, ele via que os passarinhos faziam o quê? Os seus ninhos. Os passarinhos faziam ninhos ali, e isso vira uma palavra inspirada do Espírito Santo para nós. Assim como lá no templo de Jerusalém, aqueles passarinhos frágeis, pequenos, encontraram abrigo
nós também encontramos abrigo na presença do nosso Deus. Amém, irmãos? E olha que curioso, que passarinhos que ele fala aqui. Ele fala do pardal e fala da andorinha. O pardal é uma ave comum. O pardal não é uma ave especial. Era um dos bichinhos mais desvalorizados que havia lá na Palestina nos tempos bíblicos. Jesus, no Evangelho de Lucas, Jesus ele diz assim, ele pergunta para nós e para os seus seguidores: não se vendem 5 pardais por 2 asses, 5 pardais por 2 moedinhas? 5 pardais por 2 moedinhas, ou seja, quanto vale o pardal? Nada. Nada. Aí Jesus diz assim: entretanto, aquilo que a sociedade não dá valor, 2 moedinhas, entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Você crê nisso, irmão? O pardalzinho, que nos valores sociais não vale nem, os 5 valem 2 moedinhas. Quem é bom de matemática aí, um vale quanto? Faz a regra de 3, vale nada, né? Vale centavos. Mas para Deus tem valor. O pardalzinho encontrou casa. Aonde ele encontrou casa? Na presença de Deus. Nosso Deus, ele é um Deus aberto, acolhedor para todos. A andorinha encontrou ninho para si e para os seus filhotinhos, diz o Salmo aqui, né? Ela diz assim: a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E o curioso, meus irmãos, é que a andorinha é uma ave migratória. As andorinhas voltam, lembra? Lembra dessa música? Pô, pode cantar aí, Júnior. As andorinhas voltaram. Eu também voltei. Porque é uma ave migratória. Onde é que estava o salmista? O salmista estava longe. O salmista se sentia uma andorinha longe, tendo que voar para terras distantes, porque esse era o seu instinto, essa era a sua responsabilidade. Mas quando eu volto para a presença de Deus, eu encontro o meu ninho. Eu tenho que vagar por terras distantes, mas quando eu volto no Senhor, eu encontro acolhida para mim, e é só para mim? Para os meus filhotinhos também, para minha casa. Por isso ele tem segurança. Irmãos, nós vamos sair daqui a pouco, nós vamos igual a andorinha, nós vamos vagar pela terra, amém, irmãos? Nós vamos enfrentar coisas, nós vamos sair por aí igual as andorinhas, mas quando a gente volta para a presença do Senhor, o Senhor nos acolhe e nele nós encontramos o nosso ninho. Por isso, ele diz, por isso a minha segurança está no Senhor, porque o tabernáculo está comigo. Porque o Senhor é um Deus que acolhe a todos, o pardal e a andorinha. Todos nós, no Senhor, encontramos a acolhida. Terceiro lugar, eu tenho segurança em Deus, porque a andorinha, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para os seus filhotes, e eu encontrei o quê? Eu encontrei os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Por que altares no plural? Por que altares no plural, irmãos? Olha como é amável o tabernáculo. Olha como os tabernáculos do Senhor são maravilhosos. Sabe por quê? Porque existiam 2 altares no tabernáculo. Existiam 2 altares no templo. Quando alguém entrava na presença de Deus e no tabernáculo ou no templo, tinha o primeiro altar, que era o altar do holocausto.
E no santo lugar tinha um segundo altar, que era o altar do incenso. E o salmista diz assim: eu tenho segurança em Deus, porque eu encontrei os altares do Senhor. O primeiro altar, o altar do holocausto, fala do sangue derramado, fala do perdão que é nos dado, fala do tetelestai, que está tudo consumado, fala do sangue do cordeiro que foi derramado por nós. É o altar do sacrifício, não do meu, mas onde Deus se entrega por nós, na pessoa do seu Filho. É o altar do sacrifício de Deus. Eu encontrei os teus altares, e ele fala assim: Senhor, eu tenho segurança porque eu encontrei em Deus a certeza do perdão, a certeza da justificação. Eu fui lavado pelo sangue. Isso me dá segurança. Eu fui comprado. Eu não pertenço mais a mim, eu pertenço ao Senhor. Eu fui comprado por um alto preço. Eu encontrei esse altar na pessoa de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu encontrei esse altar, por isso eu tenho segurança. A salvação realizada. Mas tem o segundo altar. O segundo altar é o altar do incenso. O altar do incenso ficava dentro do lugar chamado Santo Lugar. E ali no Santo Lugar tinha uma cortina que separava o Santo Lugar de que lugar? Do Santíssimo, do Santo dos Santos. O Santo dos Santos simbolizava o lugar da presença de Deus. Estava a arca com os querubins em cima da tampa da arca, e a palavra de Deus diz que Deus iria encontrar o seu povo acima dos querubins. O trono do Senhor estava ali sobre a tampa da arca, acima dos querubins. Por isso que se diz que o nosso Deus está entronizado aonde? Acima dos querubins. Isso é o Santo dos Santos. Aí tinha uma cortina separando do santo lugar. E em frente à cortina tinha o segundo altar, que era o altar do incenso, onde os sacerdotes iam pela manhã e iam à noite, à tarde, no início da manhã, no início da noite, e ali eles sempre queimavam o incenso naquele altar com a brasa que era tirada do altar do holocausto. Eles acendiam com aquelas brasas da reconciliação consumada no sangue. Eles agora acendiam o altar do incenso e queimavam o incenso. O incenso simboliza as nossas orações. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Porque ali dentro do tabernáculo era queimado o incenso, que simboliza as nossas orações, os clamores, o choro, as nossas lágrimas, o nosso derramar de coração na presença de Deus. E a palavra de Deus nos dá essa certeza que aquele perfume do incenso, aquele incenso invade o Santo dos Santos, entra na presença de Deus. As nossas orações são ouvidas pelo Senhor, e Ele ouve o nosso clamor como um aroma agradável a Ele. É um incenso que o agrada, e aquilo invade o santo lugar. E o salmista diz assim: sabe por que eu tenho segurança? Porque o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, os filhotes da andorinha também encontraram ninho, e eu encontrei o perdão e a certeza de que quando eu clamo, Deus ouve o meu clamor.
E não só ouve, como Ele se agrada quando eu chego na presença dEle como um incenso, eu me derramo, isso agrada ao nosso Deus. É assim que Ele fala aqui. Por isso Ele diz assim: olha, irmãos, nós estamos numa peregrinação espiritual. E a primeira coisa que a gente tem que colocar nessa mochila é a nossa segurança em Deus. A nossa segurança no Senhor. Amém, irmãos? E aí nós olhamos e dizemos assim: mas como é que eu posso ter segurança, filho de Coré? E ele fala assim: porque o tabernáculo, Deus não está preso lá no templo, Deus está com o tabernáculo aqui no meio de nós. Eu posso ter segurança, porque o pardal, aquele que é desvalorizado, a andorinha que peregrina, mas quando vem para a presença do Senhor, ali encontra casa, encontra ninho, para si e para sua família, para os seus filhotes, para quem ama, ali eu posso fazer meu ninho seguro. E eu posso andar seguro, porque eu encontrei os altares do Senhor. Em Jesus eu tenho perdão, e em Jesus eu tenho plena reconciliação. E nós somos hoje uma nação de sacerdotes, amém, irmãos? O salmista diz assim, ele encerra dizendo: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Nós somos essas pessoas, nós somos uma nação de sacerdotes. Ele está falando dos sacerdotes de Jerusalém, que podiam entrar a qualquer momento, todo momento, louvando perpetuamente na presença de Deus. Mas Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho. E nós todos somos em Cristo Jesus agora sacerdotes do Deus Altíssimo. Significa que eu não preciso mais de ninguém entrando na presença dEle em meu lugar. Hoje eu tenho livre acesso ao Santo dos Santos. O véu foi rasgado. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Nós habitamos na casa do Senhor perpetuamente. Amém, irmãos? Espiritualmente isso foi realizado por Jesus por nós. E nós podemos louvá-lo para sempre. Irmãos, nós estamos na presença de Deus. O Senhor está conosco. Ele é o Emanuel. Todos os dias até a consumação dos séculos, mas mais do que isso, perpetuamente. Nem a morte nos separa mais. Nada nos separa mais. E nessa peregrinação, a gente tem essa segurança que o salmista expressa. E por isso, a gente pode dizer assim, né? Quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Nós vamos encerrar cantando esse salmo. Cantando esse salmo. E que você vai voltar com uma andorinha. Amém, irmão? Você vai peregrinar como andorinha, você vai andar no movimento, você vai fazer a sua migração, vai andar pela cidade, vai voar, mas não esqueça, meu irmão, que o Senhor está contigo. Põe nele a tua segurança, descansa no Senhor. Na nossa peregrinação, a primeira coisa que a gente carrega nessa mochila é dizer: o Senhor é a minha segurança. Perpetuamente. Vamos ficar em pé, vamos orar. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Fecha os teus olhos. Descansa o teu coração nessa semana que começa no Senhor. Descansa os teus filhotinhos, andorinha. Você está preocupado com os teus filhotinhos? Os teus filhotinhos estão no ninho, estão na casa do Senhor, estão ali no tabernáculo. Descansa, refaz hoje tua segurança na fidelidade
desse Deus que é maravilhoso. Nosso Deus e nosso Pai, quão amável é a Tua palavra, Senhor. Que maravilha, Senhor, de riqueza que o Teu Evangelho traz para a nossa vida e de segurança em Cristo Jesus. Senhor, que hoje, Senhor, hoje, com a certeza de que o Senhor, no símbolo do tabernáculo, vai conosco em todos os caminhos, na certeza de que o Senhor acolhe todos os pardais e andorinhas, na certeza, Senhor, do perdão do altar do holocausto e do altar do incenso que o Senhor ouve, Senhor, e que a nossa oração agrada a Ti. Possamos nos levantar, Senhor, hoje, com o nosso coração seguro e descansado em Ti. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor, nessa semana que começa. O Senhor conhece os caminhos que cada um vai ter que trilhar nessa semana. Às vezes caminhos áridos, às vezes caminhos que assustam, mas obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. O Senhor é Deus conosco. Obrigado. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor, nessa semana que começa, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a consolação graciosa do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.